Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio aqui do Só pela Misericórdia Santos do Fundão. Você hoje é o nosso convidado especial para nos ouvir. Eu sou a Cris Dias e hoje nós estamos aqui com... Ana Marques, Tati Boni. Muito bem, devidamente apresentadas, não estranhe, tá? Se vocês sentirem falta de alguém aqui nesse episódio de hoje, seremos nós mesmos, nos preparamos muito bem para estar aqui hoje. É legal se vocês pudessem ver nossas caras, mas estamos aqui, ó, dedicando de corpo e alma aqui, ó, e de estudos, muito estudo, para falarmos do santo de hoje. Como você já deve ter percebido, ao clicar no título desse episódio de hoje, nós vamos falar de um santo muito importante para nós, que é São José de Anchieta. E antes de falar qualquer coisa sobre ele, nós vamos ouvir a nossa breve biografia aqui e depois fazer aquele bate-papo muito especial aqui entre nós, tá bom? E você sinta-se à vontade para participar também, comenta, deixa seus comentários aqui na plataforma, fale conosco, porque para nós é muito importante receber o retorno de vocês, tá bom? Vamos lá, Tati, apresenta ele pra gente. Vamos, a apresentação é bem curta e eu também já quero falar que se você pesquisar sobre esse santo, você vai encontrar mais coisas sobre ele ligadas ao contexto histórico do nosso país. E aí que fica a curiosidade de investigarmos mais para conhecer a história de santidade dele. Então a gente vai apresentar um pouquinho para vocês, tá? Então São José de Anchieta nasceu em 19 de março, 19 de março, dia de São José, de 1534, em San Cristóbal de la Laguna. Eita, a língua aqui tá, gente, ó, 10. Mais tarde estudou no Colégio das Artes em Coimbra e entrou para a Companhia de Jesus. Chegou ao Brasil em 13 de julho de 1553 com a missão de catequizar os índios, e aqui eu abro um parênteses para dizer que durante o episódio nós vamos falar índios, porque é assim que nós estudamos, né? Sabemos que hoje em dia não fala-se mais, né, os índios, mas sim povos indígenas, né? Mas se a gente soltar uns índios, a Índia, não nos leve a mal, não é nenhum preconceito, tá bom? É só porque como nós estudamos lendo assim, então assim que vamos acabar falando, mas sabemos que são povos indígenas. O padre usou suas poesias e fecha parênteses. O padre usou suas poesias e peças de teatro para auxiliar na conversão dos indígenas ao catolicismo, além de escrever a primeira gramática de Tupi, depois de sua morte, em 9 de junho de 1597. Ele foi beatificado em 1980 e só foi canonizado em 2014. Então a gente vai falar por que dessa demora da canonização, ou pelo menos o que a gente acha que demorou. A biografia é curtinha para a gente poder destrinchar mais a história dele ao longo do episódio. Muito bem, então feita aqui a nossa apresentação inicial, nós sempre começamos a gravação pedindo a intercessão, né? Isso fica mais nos bastidores, vocês não veem essa parte, mas a gente sempre pede a intercessão do santo que nós vamos gravar, porque nosso principal objetivo aqui é fazer com que este santo seja conhecido, né? E sendo conhecido, que ele possa ser amado, porque é uma vida que viveu nesta terra e reflete o nome de Jesus, né? Para nós, é um exemplo, um modelo de santidade. E São José de Anchieta, gente, olha, de verdade, eu espero que a gente consiga passar a história dele de uma forma que possa aquecer os nossos corações aí por vários motivos. Mas alguém quer começar falando? Não sei se quer falar um pouco da família dele. Sabe que dessa vez eu não me atentei tanto à família, eu fiquei mais nos milagres, porque eu achei uma coisa assim impressionante. Antes de começar a própria história, eu queria ler um trechinho do que eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando sobre ele, né? E que eu achei assim incrível. Padre Paulo fala assim: a vida extraordinária de São José de Anchieta está marcada por seu amor à Eucaristia, seu ardor missionário,
sua nobre luta para guardar a castidade. Então, ao longo do episódio, nós vamos ver que essa nobreza, que foi realmente uma nobreza para guardar a castidade. Então, me marcou bastante, né? Esse amor à Eucaristia, o ardor missionário e essa luta. Então, ali logo no comecinho, quando eu estava estudando, lendo, e quando eu peguei um videozinho do Padre Paulo, eu falei, bom, deixa eu pegar isso aqui para compartilhar com os nossos irmãos. Antes de começar também, eu acho que vale um contexto aqui, né? Quem é São José de Anchieta? Só para vocês se localizarem, a gente não vai abrir muito agora, né? Vamos falando ao longo do episódio. Mas eu não sei se dá para falar que é um santo brasileiro, mas ele é o apóstolo do Brasil, ele é considerado um apóstolo do Brasil, né? Ele chegou aqui há poucos anos após o descobrimento do Brasil, então a Tati comentou que foi 1554, né, Tati? Se eu não me engano. Que ele chegou... Sim, 1554. 1554, uns 50 anos aí de descobrimento do Brasil, né? Por isso aqui que a gente falou até, que a Tati comentou, que ele chegou aqui e tinham os portugueses, né? E os índios. Mas eu acho que dá para falar que ele é o santo brasileiro, embora ele não tenha nascido aqui, porque ele foi muito importante aqui para o Brasil, de fato, em especial para São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai contextualizar um pouquinho melhor ao longo do episódio. Muito bem. Eu queria começar, já que a gente está falando aqui de contextualização, eu queria contextualizar, então, os jesuítas. Porque São José de Anchieta era um jesuíta. E aí eu queria voltar um pouquinho antes na história. Então, se eu não me engano, acho que a cidade onde São José de Anchieta nasceu fica na Espanha, né? Sim. E aí eu acho que da Espanha a família dele mudou-se para Portugal para que ele pudesse ali estudar, para investir nos estudos dele, né? Os pais deles já eram muito católicos, muito devotos, mas aí voltando um pouquinho antes, quem são os jesuítas e por que ele entrou nesta companhia? Nós temos um episódio já gravado, talvez foi um dos primeiros, sobre Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. Então, Santo Inácio de Loyola era, eu não vou lembrar o termo, mas ele era como um soldado e não era um cristão. E, de repente, numa situação ali de luta, de embate, de guerra, ele veio a perder uma perna nessa guerra. E isso fez com que ele ficasse ali uns 30 dias de cama, se recuperando. E como ele era muito inteligente, muito estudioso, ali ele decidiu procurar algo para ler no lugar onde ele estava acolhido, não lembro se era um castelo. E aí, o único livro que tinha para ele ler era a História de Santos. E foi dado a ele para que ele lesse esse livro. Ele, que não era um cristão, ficou extremamente incomodado. Isso a gente já está falando ali, se eu não me engano, próximo ao ano já 1500. Então ele ficou extremamente incomodado em fazer aquela leitura, mas primeira página que segue, segunda página que segue, na terceira história de santo ele já ficou profundamente emocionado e no decorrer do livro, até o final do livro, ele se converteu. Isso Santo Inácio de Loyola. Por que eu estou resgatando isso? Porque o nosso objetivo aqui nesse podcast é trazer a vida dos santos. E da mesma forma que a vida dos santos nos transforma, a gente percebe pelo testemunho de Santo Inácio de Loyola que ele se tornou um homem totalmente renovado. E aí ele, então, já sai daquela situação ali de recuperação, vai para uma região mais deserta, ali ele fica dias em oração e funda os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? Ele cria um método de oração ali e de espiritualidade. Há estudos sobre a vida de Santo Inácio que ele sai da primeira morada para a 7ª morada ao final dos exercícios, minha gente, em 30 dias. Então, Santo Inácio de Loyola torna-se um homem extremamente espiritual, num patamar de espiritualidade elevadíssimo, e a partir disso ele funda a Companhia dos Jesuítas, que vai unir a vida de oração, mas também um pouco da disciplina de um soldado, de um guerreiro. Então ele une essas duas coisas importantíssimas, a vida de oração, mas também esse ardor missionário.
se eu não me engano, a fundação dos jesuítas por Santo Inácio de Loyola, com reconhecimento do Papa, foi em 1540. Então, num tempo curtíssimo, que é 1554, quando São José de Anchieta vem para o Brasil, nós estamos falando de 14 anos de uma fundação de uma ordem, os jesuítas, que já estava sendo reconhecida no Vaticano, sendo reconhecida pelo Papa, e que chega ao Brasil para ajudar os portugueses. Então, Portugal, como já tinha descoberto as nossas terras aqui no Brasil, já tinha descoberto que aqui haviam índios sedentos por uma fé. Isso é o que nós vemos num famoso livro, né, uma famosa carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele descreve a chegada dos portugueses aqui. Pero Vaz de Caminha conta nesta carta que se havia um tesouro aqui a ser descoberto, eram as almas desses índios que estavam sedentas. Então, isso foi um documento, um dos primeiros documentos oficiais do nosso Brasil, o primeiro documento oficial, já dizia que aqui haviam almas sedentas de evangelização. Então, nesta carta, né, que Pero Vaz de Caminha mandou ao rei de Portugal, ele pede para que seja enviado ao Brasil, a esta nova terra, que não era conhecida como Brasil até então, que fosse enviado para essa terra sacerdotes religiosos, a fim de que apresentar a fé e batizar, catequizar os que aqui estavam, porque havia esse desejo, né, pelo céu. E até na primeira missa, nas primeiras missas que foram celebradas aqui na nossa terra, a terra de Santa Cruz, os índios apontavam para o altar e apontavam para o céu, fazendo o reconhecimento de que aquilo que estava sendo celebrado era algo sagrado, divino. Bom, então, 14 anos depois, chega José de Anchieta aqui. Mas antes dele vir para cá, quando ele está em Portugal, quando a família leva ele para Portugal para que ele pudesse estudar, e ele já era um menino extremamente inteligente, né? Ele já falava ali alguns idiomas, ele vai nada mais, nada menos para essa escola em Coimbra. E essa escola em Coimbra, ela tinha como reitor, tinha ali como os principais professores 10 homens religiosos da Companhia dos Jesuítas, que estavam todos na Sétima Morada. Então, não era pouca coisa, a gente não está falando de alguém que vive uma espiritualidade rasa, a gente está falando de um grupo de jesuítas que viviam uma fé intensa na Sétima Morada, e ali, São José de Anchieta, lá nesse colégio de Portugal, começou a dar sinais de que ele era este bom jovem, esse jovem virtuoso. Se eu não me engano, acho que ele entrou com 17 anos, né, na Universidade de Coimbra. 14, 17 anos. Acho que foi com 14. 14 ele entrou na escola lá de Portugal, né, e aí eu acho que com 17 ele entrou nessa formação mais universitária aí, neste colégio que era administrado pelos jesuítas. E com 17 anos, neste colégio de administração dos jesuítas, na Sétima Morada, São José de Anchieta já participava de 6 missas ao dia. Não era porque... Eu vi 8 em alguns lugares até. De 6 a 8. Por que ele fazia isso? Porque ele servia nessas missas. Então, ele já sabendo da importância de estar ali, ele se colocava à disposição servindo, e a maioria das missas, ele fazia todo o processo de servir no altar de joelhos. Voltando até um pouquinho antes, né, com 14 anos, ele, sendo um jovem comum, não consagrado, não ordenado, né, ele se consagrou a Nossa Senhora, por livre e espontânea vontade. Ele entregou a virgindade dele a Nossa Senhora com 14 anos. E a gente vai ver no decorrer da vida dele que ele só renovou isso no decorrer da vida, né, de tão forte, de tão intenso que foi essa entrega dele. Então, ele aí com 17 anos, servindo nessas missas, ele já chamou a atenção desses padres por verem que ali havia uma alma piedosa, uma alma dedicada, mas que essa alma também depois passou a ter alguns problemas de saúde, né? Um problema aí um pouco mais delicado na coluna, e fruto até de um acidente, eu acho que chegou a cair alguma escada nas costas dele em alguma situação,
Então ele tinha dores na coluna muito forte, tinha um problema de saúde, mas aquilo não era impedimento para ele até aquele momento. Não sei se me estendi demais, se vocês querem completar alguma coisa até aqui. De Pode acabar contextualização o grande. podcast. Ai, ai. É que você Ah, engatou aí foi, né? Eu só Ui. queria mas foi uma introdução complementar. muito boa. Foi muito boa esse Eu contexto. só queria complementar a questão aí dele ser esse jovem muito virtuoso e o que foi também assim importante para esse caminho de virtudes e de santificação, que eu diria a frase de Teresona, a determinada determinação, porque ele cumpria o que ele tinha ali como meta. Então, quando ele chegou no colégio, ele estabeleceu horários e ele seguia rigorosamente os horários que ele estabeleceu, né? Os horários de oração, os horários, enfim. A gente precisa entender que com coisas simples a gente consegue alcançar a santidade, entendeu? Então, assim, quando a Cris fala assim, ó, aos 16, 15, 17 anos, ele ali se consagrou a Nossa Senhora. Mas vamos pensar, vamos deixar passar batido esses detalhes. Um jovem com 16 anos, diante de um quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, consagra sua virgindade a Nossa Senhora, né? Para pensar nos dias atuais. Nós temos visto isso? Nós vemos pessoas fazendo isso? O que nós consagramos a Nossa Senhora? Nós estamos, né, buscando esse nível de intimidade e buscando consagrar aquilo que nos custa, aquilo que nos é mais difícil. Então, né, foi belíssimo o contexto histórico que a Cris trouxe, mas eu queria só dar uma complementar dizendo que toda vez que a gente traz um santo aqui, às vezes pode parecer batido já a história do santo. O santo fazia isso, isso e isso, é com essa santidade. Mas nós precisamos sempre nos ater aos detalhes que fizeram eles alcançarem a santidade. E esses detalhes, às vezes serão coisas extraordinárias e às vezes serão coisas ordinárias do nosso dia a dia, como, por exemplo, cumprir os horários, ter uma rotina, né? Então, veja, faz a diferença. Eu fiquei me perguntando o que faz um jovem de 14 anos, um motivador. Por exemplo, sei lá, eu fico me imaginando assim, ó. Eu preciso de uma cura tal XPTO. Nossa Senhora, se a senhora me der a cura XPTO, eu consagro a minha virgindade para vós. Tipo, o que foi que motivou um menino de 14 anos ir lá e consagrar? Será que foi simplesmente por amor, sabe? Por puro amor e desejo de se entregar, amor. Ele era muito devoto, né? De Nossa Senhora do Bom Conselho e acho que de uma outra também. O que levou, o que estava no coração dele, né? Mas fato é que com 17 anos ele entrou, né, na ordem dos jesuítas. E isso que você comentou, Cris, que ele participava das missas, ele se ajoelhava bastante, né? Teve uma época, inclusive, que ele já não conseguia mais se ajoelhar, ele tinha alguns problemas de saúde, a gente não encontrou o que era, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, por exemplo, na coluna dele, mas ele tinha uma saúde muito frágil, a ponto dele achar que ele não poderia ser mais jesuíta, né? Que ele não poderia suportar ser um jesuíta, né? E eu vi uma frase bem legal nos estudos que eu fiz, que falava que os anjos, entendam o que eu vou dizer, assim, a palavra, mas eu vou usar essa palavra para deixar mais claro aqui para o nosso humano, né? Os anjos sentem inveja de quem serve no altar, né? E ali é como se São José de Anchieta não que soubesse disso, mas ele estava servindo no altar, ele queria servir de 6 a 8 vezes, se ajoelhar em todas as situações, mas teve uma época que ele já não conseguia mais, né? Ele ficou bem adoentado mesmo, e foi uma providência, né? Quando chamaram, teve o padre, né, Manuel da Nóbrega já estava aqui no Brasil, e eles estavam precisando de fato de jesuítas, e ele pedia, né, olha, me mandem os padres jesuítas, o São José de Anchieta não era padre ainda, tá? Me enviem os padres, os doentes, quem vocês tiverem, mandem aqui para o Brasil, porque o clima daqui é muito bom, eles vão se curar. E foi assim que ele veio para o Brasil, né, aos 19 anos. E aí, eu não sei se vocês vão comentar alguma coisa antes dele virem para o Brasil, mas o que me chama a atenção
Imaginem hoje um jovem de 19 anos abandonando os pais, abandonando o país onde está, atravessando o oceano, que naquela época não era algo tão comum assim, né? A coragem de atravessar os mares para vir para uma terra recém-descoberta para evangelizar índio, que na época assim não era uma coisa comum de se ver, né? Eram pessoas nuas que andavam por aí. Ele não estava acostumado a esse tipo de coisa, né? Muito menos uma pessoa jesuíta ou um padre, etc., né? Então, a coragem de um jovem de 19 anos. Então, traga para os nossos dias atuais, né? Quem são os jovens de 19 anos que tem hoje, que teve na nossa geração e tudo mais, que teria essa coragem de abandonar tudo só para evangelizar as pessoas, né? Os índios e os portugueses aqui, né, no caso. Eu quero só voltar. Pode ir, Cris. Não, pode falar, Tati. Queria só voltar ainda lá na saúde frágil que ele tinha, que foi uma coisa que me chamou a atenção também, que durante muito tempo as pessoas não sabiam que ele tinha essa saúde frágil, porque ele fazia questão de esconder isso, né? Eu achei isso de uma virtude magnânima, né? Então, não murmurar, não reclamar, não falar, ele simplesmente escondeu, as pessoas não precisavam saber, né? E ele mesmo sendo acólito, participando de tantas missas, sempre ajoelhado, sofrendo com aquela dor, mas ele mantinha-se ali a virtude, né? Não precisa ninguém saber, eu achei isso incrível. Eu queria destacar nessa parte que a Aninha falou, né, da pouca idade dele, das decisões que ele já tinha. A gente já percebe que ele já tem esse caráter, né, bem formado, quando ele já decide ali consagrar a vida dele à Nossa Senhora, ainda no início da juventude. Mas eu quis fazer aquela introdução para dizer também quem o formou. Gente, imagine nós sermos formados por pessoas que estão na 7ª morada, gente. Na boa, no mínimo a gente tem que chegar em alguma morada mais elevada, né? Então, assim, ele foi formado por um grupo, aqueles primeiros jesuítas ali, nada mais, nada menos do que Santo Inácio de Loyola, né? Que formou esses homens e que foram santos. Eu acho que vale se abrir um parênteses aqui, madrinha, para falar o que é 7ª morada, ou como as pessoas podem pesquisar e saber de onde vêm esses termos, né? Por que a gente diz que a 7ª morada é importante. Bem lembrado. Então, assim, para quem, de repente, não entendeu que nós estamos falando de 7ª morada, Teresa d'Ávila, que num período um pouco antes disso, se eu não me engano, acho que 1300, talvez, Santa Teresa d'Ávila, ela fez um estudo, né, e escreveu, inclusive, um livro onde fala que a nossa alma é um castelo e que o centro deste castelo é Jesus. E que para alcançarmos o centro do castelo, nós passamos por algumas fases espirituais, algumas fases de amadurecimento na vida espiritual, que vai da 1ª morada à 7ª morada, sendo a 7ª morada o ápice deste castelo, desse encontro com Deus, que é o centro da nossa alma. Então, quando nós falamos que esses formadores, os primeiros jesuítas, estavam na 7ª morada e que Santo Inácio de Loyola alcançou da 1ª à 7ª em 30 dias, nós estamos dizendo de pessoas que atingiram um alto grau de espiritualidade. E essa espiritualidade, nesse alto grau, ela transborda para os outros, né? Não fica só interno para a gente consegue levar isso aos outros, que foi o que aconteceu com São José de Anchieta e com os primeiros formadores dele. Então, nós vamos ir seguindo aqui. Aí, outra coisa que eu queria falar sobre a saúde frágil de São José. Então, na ocasião, ele ainda era, né, irmão José, ele ainda não era ordenado padre. Por recomendações médicas, inclusive, foi recomendado que ele viesse ao Brasil. E olha que bonito. Se nós pegarmos agora, você der uma pausa aqui nesse episódio, você for ler o 1º capítulo de Gênesis, que descreve a criação do mundo, você vai se deparar com uma descrição de uma terra maravilhosa. O paraíso, a criação de Deus era uma terra maravilhosa. E ali na criação nós temos uma ordem dessa criação. Nós vamos ver a bela natureza, as águas, as árvores, as plantas, os frutos que essa boa terra foi criada em Gênesis dá. E aí, quando os portugueses chegam ao Brasil,
eles encontram no Brasil uma terra muito parecida com o que é Gênesis descrito. Então, os portugueses olham para a terra do Brasil como a terra prometida, e não é em vão que nós fomos chamados pelos portugueses no início como uma terra prometida, porque a descrição que os portugueses fazem da chegada aqui ao Brasil remete muito ao que é descrito no livro de Gênesis. Por isso que é essa terra que cura as pessoas, porque tudo que dá nessa terra tem a capacidade de ser curativo, né? Aquilo que se planta, aquilo que se colhe, os peixes, os rios e tudo mais. Então, nós hoje já vemos a beleza da nossa pátria. Imagine isso há todos esses séculos atrás, né? Então, era de fato uma terra que curava as pessoas. E aí ele veio, então, para o Brasil, e ele foi, São José de Anchieta foi a terceira leva de jesuítas vindos ao Brasil. Normalmente, esses jesuítas vinham em torno de 8 a 10 nas embarcações, nos grandes navios, e não eram só padres, né? Mas eles vinham na missão. Qual era a missão do sacerdote? Catequizar, formar aquelas pessoas que aqui já moravam na fé, aqueles que quisessem, e aí, a partir do momento que eles fossem formados na fé, catequizados, eles eram batizados e recebiam o sacramento. Então, por isso a importância de padres aqui, né? Porque só os padres poderiam ministrar esses sacramentos e celebrar as missas e tudo mais. Então, tinha-se muito trabalho para fazer nestas terras, nas nossas terras. E esse trabalho não só por conta dos índios não terem o conhecimento, né, da vida católica, do próprio Deus e tudo mais, mas porque alguns portugueses, quando chegaram aqui, eles já não viviam uma vida muito exemplar, né? Como acredito que a maioria dos portugueses já vivenciavam, né? Já conheciam a Deus e tudo mais, já conheciam a doutrina. Mas muitos portugueses não, né? Eles não levavam uma vida exemplar. Então, em alguns estudos que eu vi, fala que quando eles chegaram aqui nas aldeias, eles já enfrentaram algumas resistências dos povos nativos, né, dos índios, porque eles já estavam meio que sendo doutrinados por portugueses que viviam fazendo coisas erradas, né? Então, acho que os jesuítas acabaram não só tendo que catequizar os índios, como também transformar a vida dos portugueses que já estavam aqui. Esses portugueses eram uma minoria, assim, né? Não Sim, era a sim. grande maioria deles, como a Aninha Sim. falou. Da mesma forma que a Tati, um pouquinho antes aqui no nosso podcast, nos contextualizou do que é um jovem se consagrar a Nossa Senhora, né? Por uma livre iniciativa aos 14 anos, eu quero contextualizar, trazer aqui para mais perto da nossa realidade o que seria padres religiosos chegarem em terras desconhecidas e ter um campo vasto para evangelizar. Então, o que seria isso, né? Vamos tentar ter uma ideia dessa realidade que hoje, por exemplo, hoje a gente fala assim, eu vou ali evangelizar. A gente vai, leva a palavra, prega, ok, vai embora e às vezes nem tem mais contato com aquela pessoa, não tem um trabalho de continuidade. E ali, esses irmãos jesuítas, e especificamente São José de Anchieta, lembrando que ele ainda não era um sacerdote, mas o trabalho de evangelização deles durava cerca de uns 2 anos, até você ter certeza que a fé foi apresentada para essa pessoa, para esse sujeito que já morava aqui. A fé foi apresentada e que ele quer, por livre vontade, abraçar essa fé. Ninguém que estava aqui foi imposto a viver essa fé. Tanto é que relatos vão dizer que havia grupos de índios que já tinham abraçado a fé católica e grupos que não. E muitos desses que não tinham abraçado a fé católica ainda tinham alguns hábitos que eram canibais, né? Isso nós podemos dizer com clareza, porque nós encontramos relatos assim na história. Então,
onde tribos eram comuns comerem carnes de humanos. Então, a partir do momento que, por exemplo, imagine este índio que conhece a fé, decide se converter a essa fé, decide ali receber o batismo, ele tem que deixar de lado todos os costumes anteriores, porque não condiz com a moral, não condiz com os valores você comer, matar uma outra pessoa e comer esta carne como um sinal de vitória, como acontecia até então. Então, diante deste cenário, é que era o cenário de se evangelizar. E por isso também que eles só batizavam quem queriam, e eles tinham que, assim, ter a garantia que esses indígenas não voltariam aos costumes pagãos, né? Sim. Então foi um sério período de provação, até mesmo porque, só ressaltando, gente, ele veio, né, evangelizar os índios, os povos indígenas, que falavam a língua dele? Não. Então imagina ainda a grande provação. E é aí que entra também a inteligência, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa, de um santo extremamente virtuoso e dedicado. Uma vez que ele chega aqui e ele percebe que o idioma com que os índios conversavam não era o mesmo que o dele, ele então, que já era muito inteligente, passa a escrever uma gramática tupi. E essa gramática... Em 3 anos ele aprendeu tão bem a língua tupi, tão bem. E ele escreveu a gramática. Temos a Tati, que é professora de gramática, né, amiga? Você pode falar disso melhor que nós. Nós, hoje em dia, gente, nós não falamos nem o português certo. Quem dirá você chegar em terras desconhecidas, se apropriar dessa língua, escrevê-la e traduzi-la, transformá-la numa gramática? É muita providência divina, porque, para além disso, isso que ele fez foi fundamental para que ele conseguisse acessar esses índios, acessar esse povo na língua deles. Então, conhecendo a língua deles, ele conseguia se comunicar e, a partir disso, depois apresentar a fé. Né? E nós estamos falando aqui, agora que ele já está em terras brasileiras, né, nós podemos dizer que este homem, ele era um ser muito intelectual. Este santo, ele era muito intelectual, ele era místico, e ele era... Tem um outro nome que eu tinha lido aqui a respeito dele, não vou lembrar, não vou achar aqui, mas nós estamos falando de uma pessoa mística, uma pessoa que era missionário, apóstolo mesmo, e uma pessoa extremamente intelectual. Então, 3 coisas elevadíssimas. Só nisso aqui a gente já tinha que amar esse santo, trazer ele para o nosso altar e ser amiga íntima dele. Porque, por vezes, nós falamos de outros santos que não alcançam esses 3 graus nessa intensidade. Então, isso aqui já é uma coisa impressionante. E o poder de persuasão, digamos assim, né, que ele tinha nessa catequese, de levar a palavra, e dessa conversão que os índios depois não voltavam, né, aos seus costumes antigos, até as crianças, ele catequizava as crianças de tal modo que as crianças ficavam depois supervisionando os pais, né, elas fiscalizavam os pais, zelavam pelas virtudes dos pais. Então, assim, ele foi um grande catequista, e todas essas qualidades, adjetivos aí que a Cris colocou em relação a ele, né, de realmente trazer para o altar e sermos amigos íntimos dele. E aí, não só isso, Cris, depois também ele começou a perceber que os portugueses também precisavam, né, ser catequizados. E aí que eu falo que ele tinha uma inteligência sobrenatural, porque além de escrever essa gramática aí na língua tupi, ele depois começou a fazer peças teatrais, né? Preocupados com a conversão dos portugueses, ele começa a escrever peças. Então, gente, eu não consigo imaginar isso no ano de 1500, assim, para mim é surreal, é realmente um verdadeiro milagre. E aí, por que a Cris falou também dessa questão mística, né? Eu quero falar da peça, vocês querem falar? Pode falar da peça de teatro. Nessa questão onde ele começou a fazer peças teatrais para evangelizar os portugueses, né? E aí a gente já começa a contar um fato místico, né? Ele preparou tudo para a peça ser ao ar livre. Então estava tudo preparado, ia acontecer a peça, mas ali não tinha cobertura, não tinha nada. E formou-se nuvens, nuvens e nuvens negras, e todo mundo já estava vendo ali que o temporal ia cair.
né? E ele, sabiamente, notou que aquilo ali era uma estratégia, né, do demônio para acabar com aquele esquema de evangelização, né? E o pessoal começou a ir embora. Quando o pessoal começou a ir embora, ele falou: não, gente, não vai embora não, porque não haverá chuva enquanto a peça estiver acontecendo, não cairá uma gota d'água. E assim foi. Não caiu uma gota d'água enquanto acontecia a peça teatral. Quando a peça acabou, aí sim, veio o temporal. Então, essa questão mística dele, essa questão dos milagres que a gente vê, que nós vamos ver mais para frente, que faz de José de Anchieta o São José de Anchieta, esse grande santo. Eu queria só abrir um parênteses numa coisa que vocês comentaram agora há pouco a respeito do batismo, né? Porque muitos, imaginem assim, né? Os índios aqui no Brasil, né? Com a cultura, né? Andando nus, fazendo, enfim, aquilo que entendiam que era o correto. E aí chegam pessoas de fora, né? Padres e no caso aqui do São José de Anchieta, que não era padre, mas era um jesuíta, eles deveriam estranhar algumas coisas, né? Tanto que não só a catequese, né, mas também o próprio ser e as atitudes pessoais desses homens, dos padres e de São José de Anchieta, convertiam essas pessoas. E eles ficavam tão chocados que muitos deles pediam um batismo, e é isso que eu não sei se ficou claro para vocês, né? E nem sempre era recitado o batismo a eles. Então, eles eram, o São José de Anchieta, né, e os demais padres, eles tinham uma sabedoria e uma prudência muito grande para observar que, olha, eles vieram aqui, catequizaram, porque queriam que essas pessoas fossem de Deus, mas eles não saíam distribuindo batismo aí, porque poderia, né, nossa, eu quero ser batizado, eu falo, pronto, mais um que eu venci, tacava na cabeça ali e já era. E não era assim, né, eles não estavam preocupados aqui com a quantidade, mas com a qualidade. Eles negavam, por vezes, o batismo a esses índios que queriam ser batizados, e eles só atendiam esse pedido à medida que observavam uma verdadeira sinceridade e solidez desse pedido. Ou seja, eles queriam ter certeza que esses índios não voltariam aos seus costumes pagãos, né? E isso me remete aos dias atuais. Por que eu sempre fico comparando, né? Quando eu quero trazer a comparação para os dias atuais, não é para dizer que os dias atuais são ruins e antigamente era bom, não é isso. Mas é porque, para mim, Ana, é mais fácil perceber a santidade quando eu faço essa comparação com os dias que eu estou vivendo hoje, né? Então eu falo, nossa, mas como deve ter sido difícil? Como é que eu sei que foi difícil? Porque nos dias atuais eu observo que eu, aos 19 anos, não era assim, assado, né? Hoje, sei lá, a gente vai numa igreja, a gente vai fazer a catequese, e eu não sei, assim, existe essa preocupação, nossa, será que essa pessoa não vai voltar aos hábitos dela pagão, né? Vamos aqui sair dando batismo, porque o importante é batizar e vai estar salvo e etc, né? Não era assim. Então, isso me chamou muita atenção nesse estudo que eu fiz. Tem sentido porque era uma catequese tão eficaz, né? Que dava tantos frutos, que a cidade de São Paulo, ela nasceu dessa forma virtuosa, né? Então, as pessoas que aqui moravam, acordavam cedo, iam para a igreja, rezavam o rosário, as crianças também, né, participavam da missa e já se acostumavam com o santo sacrifício, né? E é o que a Cris falou lá no começo, né? Isso se expande, né? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, esse Espírito Santo exala. E eu entendo que essa catequese dele foi essa eficácia de dar esses bons frutos. Tanto que quando os índios eram impelidos a vingar-se, esses índios que foram catequizados, que já haviam recebido o batismo, eles respondiam o quê? Eu não faço isso porque eu sou um homem que recebe a Eucaristia, eu sou um homem eucarístico, né? Então, eles foram verdadeiramente convertidos e não voltavam a essa vida passada, porque eles quiseram essa conversão verdadeira, né? E essa fala me lembra muito, nós temos hoje em dia, né, nós temos muitos ouvintes catequistas, nós temos ouvintes que são catequistas de crisma, catequistas de crianças da catequese, para a gente é uma alegria receber testemunhos, e não tem como ouvir a história de São José de Anchieta e não lembrar de catequese. Então, para você que é catequista, eu volto a dizer, pega São José de Anchieta como seu melhor amigo, põe ele no altar e pede a intercessão dele,
porque este método infalível, um método inspirado, divino, de um acompanhamento ali contínuo e eficaz. Ele chegou a compor músicas para ensinar as crianças, porque ele viu que dentro da cultura ali indígena, dentro dessa cultura, era muito comum as músicas. Então, foi aí que ele entrou também com a música para catequizar as crianças e ensinar as verdades da fé. E aí essas crianças levavam para dentro de suas casas as canções que eles aprendiam com São José de Anchieta, né? Então, isso é muito bonito. Eu queria ler um trecho aqui, que é do Evangelho de São João. Só para ilustrar, quando a gente fala de São José de Anchieta, esse trecho do Evangelho de São João descreve exatamente quem foi ele. Lá em São João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, para outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, tudo que você conhece narrado na história do Evangelho, dos 4 Evangelhos, em 3 anos de vida pública de Jesus, São José de Anchieta fez tudo isso e um pouco mais. Tudo isso. Ele ressuscitou pessoas? Sim. Ele converteu pessoas? Sim. Ele curou enfermos? Sim. Alguns chamavam ele de Adão, porque ele tinha o poder sobre o tempo. Ele dominava o tempo. E sobre os animais. Todas as criaturas eram subjugadas a ele. Há relatos de milagres, e detalhe, quando nós estamos falando de milagres, como foi possível comprovar isso? Porque muitas pessoas viram, né? Não é um fato isolado, mas foram vários fatos que aconteceram e muitas pessoas viram. Os índios viram, aqueles que o acompanhavam viram. Então, são vários pontos místicos. Ele levitava rezando. Nós vamos falar de alguns, se é que eu posso chamar dos principais milagres, mas a gente vai falar de alguns, mas só para nós termos noção da grandeza do que é este homem. E sim, ele é um apóstolo brasileiro, então, apesar dele não ter a nacionalidade brasileira como outros santos, até que nós já falamos de Santa Paulina, que também não nasceu aqui, temos recente a irmã Amália, né? Que não nasceu aqui, que é da Espanha, mas que viveu aqui. Então, se Deus mandou esse povo para cá, minha gente, é nosso e ponto final. Então, é nosso apóstolo brasileiro, sim. Vamos entrar nos milagres? Vocês querem falar de outras coisas? O que eu ia falar é que, assim, a importância que ele teve, e acho que talvez você pode ajudar também, madrinha, eu não sei se pode falar na criação, mas na criação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque a primeira missa aqui na cidade de São Paulo foi logo assim que eles chegaram, não foi? Eu estou tentando resgatar aqui onde eu vi, que falava, né, que assim que eles chegaram aqui no Brasil, eles vieram para criar um colégio aqui na cidade de São Paulo, né? Acho que foi no dia 25 de janeiro. Não sei se foi no exato ano que ele chegou aqui, mas foi no dia 25 de janeiro. E aí foi celebrada a primeira missa, onde é considerado hoje a cidade de São Paulo, né? A nossa terra da garoa. Então, que privilégio isso. Eu não sei se vocês têm mais informação para aprofundar, né, nisso, mas que privilégio saber que a nossa cidade de São Paulo foi criada e começou em cima disso, né, de uma primeira missa. E aí a Tati até comentou, né, que as pessoas aqui há muitos anos atrás, as crianças já iam muito cedo para a missa, já comungavam todos os dias, e bem cedinho, né, rezavam o rosário. Então, nossa cidade começou dessa forma, tá, gente? Bem católica. Não só a cidade de São Paulo, né, Aninha, católica, mas a nossa história. O nosso país é católico. A primeira coisa que aconteceu aqui foi a celebração da Santa Missa, né? Então, se nós formos pensar na origem desde o início, e se eu puder já dar uma dica de leitura, eu vou dizer, leiam a carta de Pero Vaz de Caminha, que nós teremos uma outra noção do que foi o descobrimento do Brasil. Dependendo da idade, você já leu no ensino médio. Dependendo da idade que você ouvinte tem, você já leu no ensino médio. Ou deveria Agora ter lido, reler né? Com outras... Olha, mas eu não li, amiga, você acredita? Eu li. Não. Mas falando da importância dele para a fundação de São Paulo, né? Ele
de alguma forma ele foi importante na fundação de Salvador, na fundação de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque de alguma forma ele passou por esses lugares e ele teve uma contribuição importante. Claro que de forma mais eficaz foi em São Paulo. E é muito triste pensar assim, se nós dermos uma gugada aí e nós colocarmos, sei lá, primeiro colégio em São Paulo, não vai aparecer essa história que nós estamos contando, viu? Estou te dizendo isso porque eu fiz o teste hoje. Se você der uma pesquisada aí, quem foi o fundador de São Paulo, não vai aparecer o nome dele também, tá? Faça isso no Google. E as fontes que vão vir não são essas, vão vir outros nomes. Mas, no caminho dele de São Vicente para São Paulo, nesse caminho que ele faz, aí, né, decide-se construir esse colégio em São Paulo, que para quem mora em São Paulo, já veio aqui, hoje é aquele famoso lugar Pátio do Colégio. Se nós formos perceber qual foi o formato da educação jesuíta, um formato que se estendeu por todos os lugares naquela época, são muito semelhantes. Então, vários colégios foram fundados a partir desse de São Paulo. A ideia era uma escola, um colégio, e ao lado uma igreja. E por que desta junção? Tem uma frase dele que eu achei linda, que é assim: igreja para a cura das almas, colégio para a cura das mentes. Linda, perfeita. Por isso a junção, lado a lado, você tinha a igreja e o colégio, porque você trabalhava com a cura das almas e a cura da mente. E dentro desse princípio e dessa ideia inicial de colégio, ele trazia tudo aquilo que ele acreditava e que foi importante para a formação dele. Então, o latim era importante, inclusive, para entender a gramática, a própria língua local, né, os estudos de outras disciplinas. Então, hoje o pátio do colégio em São Paulo é este marco zero do nascimento da nossa cidade, né? Nossa, porque nós três somos aqui de São Paulo. E ali nós temos um pouquinho da história desse marco, e oficialmente este é o lugar do marco zero. E aconteceu a partir de uma missa. E essa missa foi celebrada no dia da conversão de São Paulo. Por isso que a cidade chama São Paulo, porque a missa aconteceu no dia da conversão de São Paulo. Nossa, eu não sabia disso. Tô tendo aula de história aqui, gente. E vocês? Babado! Eu não sei se vocês vão comentar mais alguma coisa de São Paulo, mas eles também foram responsáveis por tudo que foi florescido ali no Rio de Janeiro, né? Também que foi por conta deles. Não sei se vocês viram. Mas ali no Rio de Janeiro eles tiveram um embate um pouco diferente, né? Porque os franceses também estavam estabelecidos ali, eles tinham uma colônia, né, ali no Brasil, e ali eles eram mais puxados aqui para o protestantismo, né? E existia uma rivalidade ali muito grande, né? E os franceses quiseram se aproveitar, eles queriam se instalar ali, né? Instalar uma colônia francesa. E aí eles queriam também aproveitar das rivalidades que já existiam entre os índios, né, entre algumas tribos ali, e aí foi aí que, como é que se fala, o São José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega decidiram se juntar, né, e falar assim, olha, vamos ser aqui para evitar essa briga, para ter um momento de paz, né, nessas negociações, a gente vamos servir como prisioneiros. Acho que foi isso. Então, eles dois ficaram como prisioneiros nas tribos, lá, né, na Confederação dos Tamoios, e duas pessoas lá desse lugar ficaram como prisioneiros nesse outro lugar. Nos rivais, né, digamos assim. Imagina uma guerra, duas equipes, né, eles inverteram aqui os prisioneiros para que pudesse ter um momento de paz, né, para tentar apaziguar aqui o conflito. E foi daqui, gente, que surgiu aquele poema lá, que eu acho que a gente vai chegar nele, né? O poema Virgem Maria. Alguém quer comentar mais alguma coisa disso aqui? Eu quero só falar, quando ele... Eu quero também. Quando ele se colocou como refém dos tamoios, os tamoios eram uma das tribos mais violentas na ocasião, né? Dos
ritos lá que nós comentamos de canibais, inclusive. E com a presença destes 2 homens religiosos vestidos de batina, e na postura deles é uma postura que convertia. Por muitas vezes tentaram matar esses 2 homens religiosos, mas ao chegar e se deparar com eles ali, ou rezando, ou numa vida contemplativa de oração, eles paravam. Eles não conseguiam tirar a vida daqueles religiosos, porque a vida deles ali, olhada, expressada, já transmitia algo bom. E eles viam que aqueles 2 religiosos seriam capazes de fazer mal para aqueles índios. Então, a vida deles era testemunho de conversão e catequese o tempo inteiro. Teve um episódio, inclusive, que assim que eles chegaram lá, os índios ficaram meio bravos, né? Não conseguiam acreditar quem eles eram, que eles eram padres, etc. E aí, enfim, depois de um tempo eles perceberam, né, que de fato eles estavam falando a verdade e tal, e eles ofereceram as filhas deles para ter relação sexual com eles. Então já que vocês estão aqui, vão ficar aqui como reféns um tempo, peguem aqui umas das minhas filhas, né, para vocês, porque não é possível, né, um homem ficar sem ter relação sexual e etc. E aí quando eles negaram, falaram assim, não, peraí, a gente usa batina, a gente não fica sem roupa por aí, e a gente não tem relação sexual e tal. Nessa, eles já convertiam os índios, porque eles falaram assim, como assim? Quem são esses caras? Em nome de Jesus, né? E isso que você comentou também, deles quererem matar em algumas situações e tal, eu acho que isso era até relatado como um dos milagres que ele fazia, porque assim que o índio ia para matar ele, o índio olhava para o rosto dele, e aí ali ele já se apaziguava, ficava em paz e ele não matava. E aí os índios até comentaram, esses aí não vão morrer nunca, porque eu fui lá para tentar matar ele e não consegui só pelo olhar. E nessa ocasião aí que eles ofereciam as filhas e eles negaram, né? Que eles começaram a converter muitas pessoas através dessa atitude e do vestimento e da maneira de se portar, só isso já convertia. Muitos índios queriam ser batizados, mas eles não batizavam. E aí isso me pegou, porque eu falei assim, então esses aqui, eu acho, né, eles tinham aquela percepção, aquela sabedoria de saber que eles não estavam se convertendo verdadeiramente, não iam se converter verdadeiramente. Nessa ocasião, eles só batizavam os moribundos. Então, assim, quem estava para morrer ali era batizado, né? E depois disso, não estava havendo trégua aí, vamos dizer assim, né, entre os protestantes e o nosso povo. E aí o Manuel da Nóbrega voltou e deixou ele sozinho. E aí ele falou, o que eu vou fazer sozinho aqui e agora, né? E aí é onde começa, né, que a gente vai entrar para falar do poema, que é onde a gente vê muitos quadros, né, sobre José de Anchieta, a imagem de José de Anchieta escrevendo na areia. E aqui que foi realmente onde eu fiquei, não sei se mais impactada com a história, porque a história toda dele, né, muito impactante, mas aqui ele fez um voto. Da onde se dá toda essa história de escrever na areia, né? Ele faz um voto com a Nossa Senhora. Aqui ele já tinha 29 anos, mas ele ainda não era padre. Então ele prometeu que ele escreveria a vida dela em versos em latim, se ela o ajudasse a manter a castidade. E aí ele começa a compor os versos em latim. E ele escreve, né, com o dedo na areia, e ele vai decorando ali os versos. Então, Cris, me ajuda que é boa dos números, são mais de 5.700 versos, né? Tem um número exato. Versos, gente. 5.700, eu anotei depois aqui em algum lugar. São mais de 5.786. Isso, 5.786, que é o poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, né? E ele escrevia em latim, na areia, e ia memorizando, né? Isso mesmo, Aninha, achei aqui, chegou a minha parte. 5.786 versos em latim. Algo realmente espantoso, né? Não eram poesias, né? Eram orações. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou na história dele, né? Ele falava com Nossa Senhora, pedia intercessão, e ele agradecia porque ela o ajudou a guardar a castidade. Então, para quem luta, né? Fica a dica. Eles falam até que são consideradas, esse poema foi considerado uma oração porque ele estava falando diretamente com Nossa Senhora, né? Então todo o poema ali é relatando a vida de Nossa Senhora, mas falando com ela, né? Como se fosse uma oração mesmo para ela.
Então, gente, vocês imaginam assim, ó, Padre Manuel da Nóbrega saiu, o cara ficou lá sozinho, não era padre, não podia comungar, não tinha ninguém para poder fazer a comunhão, celebrar o corpo de Cristo, né? Não tinha os sacramentos ali para ele disponíveis para que pudesse dar a ele forças para ele suportar, né, tudo isso. Ele estava imerso em uma cultura completamente avessa à nossa, né, ao cristianismo, um monte de índia andando pela dona lá à beira-mar, né, nuas. Então, assim, para ele deve ter sido de fato muito difícil. E aí ele falou, minha Nossa Senhora, como é que eu vou manter aquele voto que eu fiz à senhora lá aos meus 14 anos? E aí foi quando ele pediu, né, falou que fez essa promessa a ela, né, e hoje se fala que acho que é o maior poema feito a Nossa Senhora em latim no mundo da história do cristianismo, da igreja. Assim, não existe um poema também, né, gente, mais de 5.786 versos. Quem bater esse recorde aí tem que entrar no Guinness Book, né? Então, para se servir puro, né, nessa situação, ele fez isso. Peraí, deixa eu só achar minha anotação aqui. Eram 3 armas, gente. Oração, penitência, jejum, vigília e o apostolado de catequizar, de evangelizar. E aí tem uma frase que me marcou muito, né, que foi escrita pelo padre Armando Cardoso, que fala assim: Anchieta, que não tivera medo do bárbaro, né, dos bárbaros ali, dos índios, ele não tinha medo, ele teve medo do bárbaro dentro de si. Então, daquilo que ele poderia fazer estando ali sozinho, né, que enfim. Ai, gente, ele é demais. E o flagelo também, né? Como que é o nome daquele negócio que usa, gente? Silício, ele usava silício. Isso, ele usava silício. Quando os queria índios voltar ainda. perguntavam, né, como é possível? Ele mostrou. Aí os caras ficavam espantados demais. Não dá, gente. Era um homem muito virtuoso, né, gente? É um homem, assim, muito dedicado no hábito, na virtude, e não iria perder isso por qualquer coisa, né? Mas ainda sobre o poema da Virgem Maria, que é esse maior poema aí da história, né, com mais de 5.000 versos, eu fiquei pensando assim, hoje, gente, a gente não consegue memorizar uma frase que a gente acabou de ler, né? Vamos falar a real. A gente não trabalha com memorização hoje. E o que acontecia com ele? Imagine você escrever na areia da praia. Você escreve hoje à noite a maré encheu, já apagou. Aí no dia seguinte, ele escrevia de novo e continuava compondo aquele poema. É um poema de ordem cronológica, então ele vai narrando essa vida de Nossa Senhora. E isso levou dias, meses, enquanto ele estava ali nas mãos dos tamoios, que era essa tribo bem complicada, né, bem violenta. E ele ia compondo ali esse verso dia a dia, a maré apagava, no dia seguinte ele escrevia mais um pouco e relembrava aquilo que ele tinha escrito. Este poema, enquanto ele escrevia isso na areia da praia, até que ele fosse depois retomado para sua terra, para suas regiões, e pudesse escrever isso, a caneta, né, papel e mão, levaram-se aí alguns meses e ele precisou memorizar tudo isso. Mas há relatos de milagres, o que acontecia enquanto ele escrevia? Conforme ele ia escrevendo aquilo dia a dia, um pássaro ou uma pomba pousava sobre o ombro dele, como se estivesse lendo o poema. Há quem diga que era a Virgem Maria que vinha ler aquilo que ele estava escrevendo sobre ela. E os índios viam isso acontecer todos os dias. Aquele mesmo pássaro vinha e pousava no ombro dele e ficava ali acompanhando ele enquanto ele escrevia isso. Então, são esses milagres visíveis desse homem místico e extremamente intelectual que fazia também com que muitos desses que já moravam aqui se converteram, né? Então, assim, um poema super conhecido dele. Ele tem outros poemas também, são poemas que enfatizam a nossa fé católica. Ele tem um sobre o Santíssimo Sacramento, que é belíssimo. Tem um sobre Santa Inês, viu, Aninha? Não é à toa que ele tinha um apelido chamado Canarinho, né? Porque ele gostava muito de fazer poemas e recitar. Escrevia muito bem. E um detalhe importante, um parêntese aqui nesse nosso bate-papo, se nós formos estudar a literatura brasileira, o primeiro
um dos primeiros nomes que aparece é o dele. Então, dentro da literatura brasileira, num período chamado quinhentismo, que é o período de 1500, primeiro século ali, nós temos ele como um dos principais, ele é o segundo principal compositor desse período da literatura brasileira. Então, por isso que eu falo mais uma vez, é um apóstolo nosso. Então, na literatura brasileira, o nome dele está lá. Tô passado. Não sabia, não. E eu também não sabia desse milagre aí. Falei assim, gente, mas como é que se deu, né? Como é que ele escrevia na areia? Ele escreveu tudo num dia só? Haja areia, né? Eu fiquei pensando, como é que ele entrou? Eu fiquei tentando imaginar. Meses de memorização. Mas por que ele não escreveu logo na caneta de uma vez só? Porque ele estava preso lá, ele era refém. Só tinha praia onde ele estava, mulher. Gente, olha o esforço do cara, né? Ele prometeu para a Virgem Maria, não tinha onde escrever, vai na areia mesmo. Ali, a gente está falando de um homem tão virtuoso que, assim, ele fez uma consagração à Nossa Senhora com 14 anos, com 29 ele estava lá firme e forte no voto dele. Mesmo com as índias andando nuas. Não, isso que eu ia falar. Não tô nem contando isso, porque assim, ele é muito virtuoso. Eu ia falar, ele não se mantém muito assim, forte porque ele foi não, viver amiga, numa comunidade de vida. Não, mas assim, ó, ainda que ele, beleza, ele era muito virtuoso e tal, mas ele estava preocupado, a ponto dele lá... Eu não sei se a preocupação dele era essa. Ele fala dos medos interiores, mas eu não sei se era essa. Cada um sabe onde ele aperta o calo, mas assim, nós estamos falando de alguém na 7ª morada. Nós não estamos falando eu, você, não, é 7ª morada. Eu entendi que ele fez essa promessa à Nossa Senhora para se manter puro, porque ele ficou... Mas a pureza de espírito, de pensamento, eu não entendo que está relacionada à sexualidade e afetividade, vida casta. Nós estamos falando de uma pessoa na 7ª morada. Eu não tenho condições de alcançar esse pensamento, entendeu? Da castidade, amiga. É assim. Eu acho que porque é um ser humano, ele prometeu que escreveria a vida dela em versos em latim se ela ajudasse a manter a castidade. Porque eu entendo assim, ó. Ele fez o voto, ok, estava mantendo. Mas daí também, a índias peladas passando na sua frente dia e noite, eu acredito que sim. Foi para... não assim que ele tinha que... Porque se a gente também focar muito nisso, vai parecer que é tipo um país né? Um país que só tinha índia pelada de um lado pro outro, né? Que é legal a gente estar falando, porque tantas pessoas vivem essa questão de ser tão difícil de viver a castidade. Hoje, sem as pessoas estarem peladas na rua, já é difícil viver a castidade? Eu acho que sim, eu acho que tem sim. Tanto que ele usava silício e tudo. Eu acho que tem a ver, porque assim, ó, embora ele esteja na 7ª morada, ele é 100% homem. Não era como Jesus, né? 100% homem, 100% Deus. Então, assim, eu acho que para ele deve ter sido muito difícil. Pode não ser a dificuldade que a gente está imaginando, porque a gente sabe que santos têm uma sensibilidade muito grande, a ponto de, o cara se sente o maior pecador do mundo, e aí você vai ver a lista de pecados deles e fala, cara, se aí para você é pecado, você tem que ver eu me confessando, né? Porque eles têm uma sensibilidade ali muito grande. Mas, acho que essa frase que o padre Armando Cardoso falou, diz isso sobre ele. Anchieta, que não tivera medo de um bárbaro, teve medo do bárbaro dentro de si. E por isso que ele tentou se manter puro aqui usando essas 3 armas, que foi a oração, o silício, essa promessa à Virgem Santíssima. Então eu entendi que era sobre a castidade. Tá? Mas enfim, acho que também não vem ao caso, porque o cara não tira o mérito dele se foi pela castidade ou não. Né? E acho que tudo bem também você ouvinte que viu aqui o contraponto das opiniões, porque aqui são opiniões, nossa, nesse momento aqui são opiniões, né? Nós lemos, estudamos, mas aqui também fica uma opinião, de uns achar que foi pela castidade, outros da pureza no geral, mas o que é importante você, ouvinte, tirar aqui desse contraponto que foi colocado aqui, né? As 3 armas que ele usou para conseguir ser um homem virtuoso e chegar à santidade, né? Oração, penitência, jejum, vigílias e o apostolado. O apostolado dele de evangelização, de conversão, de catequizar, também
o ajudou muito. E aí eu até, lembra quando eu falava para vocês, meninas, assim, fala assim, ai gente, é tão bom que a gente partilha e fala as coisas, porque eu sempre procuro me manter também ali na vida de santidade, porque imagina eu ter que contar para vocês que eu caí, ou imagina você ter, né, você trabalha aí na igreja, você é catequista, e você tá sempre ali, não, peraí, Max, deixa eu voltar nessa parte. Imagina você que tem um apostolado, é coordenador de um grupo de oração, o quanto isso te ajuda a se manter na fé, se manter na santidade, se manter numa vida virtuosa. Querendo ou não, isso nos ajuda. Porque, né, nós precisamos, você que é mãe de família, fala, Aninha, você quer se manter uma vida virtuosa, você quer estar na graça, por quê? Porque você é exemplo para sua filha, porque você não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Então, dessas 3 coisas que foram faladas aqui, oração, penitência, jejum e vigília, eu destaco muito o apostolado, que muitos não colocam, não dão esse devido valor, né? Como é que a gente vai falar aqui de uma vida de santidade se a gente não busca, não é? Então uma é isso. fé Então sem não obras. tira o mérito dele, tá? Não tira o mérito dele. Foi só contrapontos aqui para vocês verem como o nosso bate-papo é real. Bom, e aí era o que a gente estava comentando, né? Que o próprio São José de Anchieta, ele tinha um apostolado muito forte, e ele não só ajudou aqui, né, na fundação da cidade de São Paulo, como a do Rio de Janeiro, que a gente comentou, né, que depois teve uma batalha aqui, deixa eu só ver o nome dela para quem quiser perguntar, né, que foi uma em 1563, a Batalha das Canoas, né, e aí do qual os tamoios e os franceses foram derrotados, então o que significou também que o protestantismo foi derrotado, né? E algum tempo depois, então, o São José de Anchieta começou a percorrer o Brasil, né? Ele foi para a Bahia, que ele tinha 29 anos, né? A gente estava comentando. Quando ele chegou na Bahia, ele já estava com 32 anos, e aí finalmente ele foi ordenado sacerdote. Foi lá que ele teve a sua primeira missa celebrada, né? Com todo zelo e piedade. Enfim, e depois ele começou a fazer as andanças dele pelo Brasil como um todo, né? Dizem que ele usava uma batina, né, bem surrada, sempre estava com um rosário no pescoço, um crucifixo na mão, e ele sempre andava descalço, de modo que os pés dele, né, deixavam rastros de sangue por onde quer que ele passasse. Então, imagine os pés desse santo, né, passando pelo Brasil, todo sangrando, né? E ele entrava mata dentro também, né, Aninha? Às vezes ele estava aqui numa trilha aberta, ok, mas se ele sentisse no coração, se Deus suscitasse no coração dele que dentro daquela mata tinha um homem a ser evangelizado, ele entrava na mata fechada. Tem uma situação que acho que os índios estavam com medo até de uma cobra que estava indo avançar, e ele falou para a cobra, eu já não falei que não é para você vir aqui? Tipo assim, a cobra baixou a cabeça e foi embora. Então, para mim é João 14, assim, ó, farão obras maiores do que a que eu fiz. Oxe, se eu mandasse nos bichos igual eles mandavam, eu também entrava no mato, minha filha. Tem medo de formiga. Eu tenho medo de formiga. Você imagina? Formiga. Se eu mandasse, eu tava sossegada morando aqui. Então, formiga, circulando, formiga, cai fora. Tem um trecho aqui, eu vi esse trecho agora e eu vou falar, talvez fique um pouco fora de contexto, mas eu vou falar, senão depois eu não vou lembrar mais. Mas quando a gente está falando da escola, né, da fundação do colégio, e como ele se dedicava também ao trabalho de educação, eu costumo dizer que ele foi o primeiro educador, de fato, né, aqui de São Paulo, do Brasil também podemos considerá-lo. Os primeiros alunos de Anchieta em São Paulo foram os seus companheiros de comunidade e alguns portugueses e mamelucos. Como os livros não eram suficientes para todos, o servo de Deus dava-se ao trabalho de copiar em caderninho as lições para cada dia para todos os seus alunos. Ele passava a noite copiando as lições em cada caderninho. Então nós estamos falando de um homem dedicado ao trabalho. Enquanto todos dormiam, velava Anchieta pelas lições que faria no dia seguinte. À luz de uma frouxa, de um candeeiro, o santo mestre copiava as lições que
que o dia a dia não tinha lhe deixado preparar. Ele fazia isso à noite. Não tinha impressora naquela época, não? Claro que não, Era minha na... filha. Eu sei, eu tô zoando, Canetinha. caraca. Caraca, gente. Isso sim, é um exemplo de educador, minha gente, para aquela época, né, e que tanto nos inspira. Vamos lá, seguimos aqui nessa vida. Seguimos então quando ele foi ordenado sacerdote, né? Foi quando ele tinha 32 anos. E ele continua sendo esse grande evangelizador, e a gente vai começar agora a falar dos milagres. Os milagres. Vai. Tem um trecho Vai de... falar daquele ressuscitou, né? Você quer falar da... Não, mas se quiser falar, pode falar. Tem um trecho de uma carta que ele mandou acho que pro padre de Portugal, só para dizer, ou ele mandou, acho que foi pro padre de Portugal. Olha o que ele escreve na carta, só para a gente ter uma noção do cenário que ele vivia. Ele diz assim: aqui se fez uma casinha pequena de palha, com uma esteira de cana por porta, em que moraram por algum tempo bem apertados os irmãos. Mas este aperto era ajuda contra o frio, que naquela terra é grande. Ele estava se referindo a Piratininga, já chegando aqui em São Paulo. Com muitas geadas, as camas eram redes que os índios costuravam. Os cobertores era o fogo, para o qual os irmãos costumava fazer. Acabada a lição da tarde, iam pôr lenha no mato e traziam nas costas para passarem a noite. Então, eles estudavam à tarde e depois ainda iam buscar a lenha. Bom, aí ele falava que havia alguns peixinhos no rio, a qual eles deveriam comer, aí ele coloca, passamos grande fome e frio. A vida não era fácil, minha gente. A primeira missa se celebrou no dia da conversão de São Paulo, ele contando aqui dessa missa que eu falei, né, da fundação da cidade de São Paulo. Foi feita em um altarzinho que nós improvisamos, que se aparelhou, porque não havia ainda uma igreja. Por essa causa, dedicou aquela casa a São Paulo e tem o seu nome. Então ele fala dessa dificuldade. Imagina o que é você dormir na rede, você passar frio, fome, você comer o que nem sempre se tem o alimento. E aí nessa carta que ele manda de volta para Portugal, ele fala que se antes lá ele não tinha saúde, aqui ele nem lembra que ele tem doença. Olha que forte isso. Eu não achei exatamente o trecho, mas ele fala exatamente isso, que se em Portugal ele não tinha saúde, aqui no Brasil ele nem lembra que ele tem a doença, que pode mandar todos os doentes para cá porque essa terra cura. Ele falou isso. É que era muito trabalho aqui, amiga. Ele foi curado quando ele já estava vindo para cá, 2 meses que demorou para ele chegar aqui, né? Que ele já começava a cuidar dos doentes. Então, na viagem. E aí ele já foi sendo curado. Então, quando chegou aqui, realmente não sentia mais nada. Mas sabe o que eu fiquei pensando agora que você falou isso, madrinha? E eu não sei, é aquela questão da sensibilidade, né? Eu não sei se quando ele fala assim, eu não lembro que eu estou doente, se ou é pela questão do trabalho, ou é porque isso se tornou tão pequeno diante de tudo que ele estava entregando, que você não sente, né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista, não foi uma entrevista, foi uma palestra de São José Maria Escrivá, que dizia, né, que no dia que ele estava fazendo essa palestra, respondendo um monte de questionamentos, né, aqui em São Paulo, tudo, acho que foi em São Paulo, ele estava extremamente enfermo. Ele morreu algum tempo depois, pouco tempo depois desse dia que ele estava aqui dando essa palestra. E aí, olhando a palestra, eu falei assim, não é possível que esse cara esteja doente. Sorridente, andando em pé, não se sentou, tinha uma cadeira para ele. Ele estava em pé, respondendo e falava, e atendeu assim, respondeu todas as perguntas que as pessoas fizeram a ele. Não tinha como saber que aquele homem estava doente naquele momento. E aí, quando eu imagino isso, eu não consigo imaginar que é uma pessoa fingindo alegria. Eu penso nessa santidade na ponto de, eu estou sentindo alguma coisa? Eu acho que não, porque é tão pequeno perto
da grandiosidade que você está entregando, é uma virtude de fato, né? A virtude é quando o hábito está tão instalado em você que você não finge aquilo, você é aquilo. Então você não está tentando ser paciente, você é paciente. Você não está sorrindo sem querer sorrir. Não, você está sorrindo porque você quer sorrir, né? Então, a virtude nada mais é do que isso, você ser aquilo. Você não era, mas você passou a ser. Então, acho que quando ele fala assim, olha, se lá em Portugal eu estava doente, aqui eu já nem me lembro que eu estou, é que de fato ficou pequeno perto da grande obra que ele estava fazendo aqui, né? Eu acho isso animal, gente, minha Nossa Senhora. Eu acho que são duas situações, né? Assim, a gente como mãe, quando a gente está doente, a gente não deita, né? A gente faz o que tem que fazer porque a gente tem os filhos para cuidar e dar conta, não é? Mas a gente continua doente, uma gripe forte. Você não tem como ficar deitada, você tem que levantar, você tem que fazer o café, você tem que levar para a escola, você faz, certo? Acho que essa é uma situação. E a outra é aquela graça sobrenatural, que você está doente, mas você começa a fazer as coisas ali, vai, e não sente, né? Que aí habita sobre você a graça sobrenatural, entendeu? São duas situações. E, com certeza, a Chieta era a graça sobrenatural. De ter esse hábito aí já, e ser uma pessoa tão virtuosa que realmente as enfermidades e as dores ficaram pequenas. De não sentir de tanto trabalho, porque as obras eram maiores do que a enfermidade dele. Então, os pais da garota o procuraram, né? Porque a garota tinha morrido. Vou encurtar, gente, porque o que importa mesmo é a frase que ele falou pra menina. E aí, quando ele chegou lá, que a menina morta, gente, ela não estava dormindo. A menina tinha morrido. Era uma garota, para deixar claro, bem claro, tá? E ele fala assim pra menina: tu estás querendo roubar o paraíso facilmente. Volta e luta para conquistá-lo. Não dá. Eu fiquei com dó da menina. Meu Deus, gente. Eu falei, não. A menina morreu muito novinha, né? Eu falei, não, filho, você não tem o tempo de ter pecado ainda mortal, né? Já vai pro paraíso assim, não volta. E aí depois eu fiquei pensando, não sei se vocês querem pensando, tipo assim, ó, como foi a vida dessa menina, gente? Né? Depois eu fiquei meio, com certeza, ela lutou bravamente para conquistar esse paraíso. Porque, né? E ela deve ter tido grandes obras. Depois eu viajei na vida dessa menina. Mas eu achei incrível a maneira que ele ressuscitou essa garota. Gente, esse milagre já daria aí, né, o tudo, mas a Cris vai falar em outros. E tem outros milagres de ressurreição. Eu queria falar do índio Diego. Esse é bom, conta. Se prepara, gente, porque agora é milagre atrás de milagre. É um santo, nós estamos falando de um santo, apóstolo do Brasil, minha gente. Tem que comprar uma imagem dele e pôr no quarto, no oratório. Conta o índio Diego. Eu queria que vocês vissem a cara da Cris quando a gente fala, vamos contar aquele lá. Ela conta. Gente, tinha a história de um índio que se chamava Diego, né? E todo mundo achava que esse índio havia sido batizado, porque ele era de fato um cristão, ele guardava os mandamentos, né? Mas só que assim, ele não dava muito, como é que se fala? Ele não dava muito valor ao batismo. Ele falava, Já era um índio convertido, né? Inclusive, na conversão, ele assumiu o nome de Diego, né? Isso. E tipo assim, ele vai falar assim, não preciso de batismo. Eu faço o que é certo, eu tô fazendo os mandamentos, não tô pecando, não preciso de batismo, né? E aí, ele morreu sem, então, o sacramento do batismo, né? E aí, durante o seu enterro, ele se levanta. Ele estava morto, só para deixar claro. Ele se levantou e falou assim, ô senhora, por favor, a senhora que está velando aqui o meu corpo, a senhora pode chamar o Padre Anchieta? E a senhora fala assim, mas o Padre Anchieta não está aqui. Primeiro que eu já teria desmaiado ali, a senhorinha. Como é que ela foi dialogar com o morto? Isso para mim já está fora de cogitação. Mas ela fala assim, não, mas o Padre Anchieta não está aqui, ele tá em viagem. Ele fala, não, pode buscar que ele já voltou. E aí o Padre Anchieta chega, batiza ele e ele morre. Gente, eu falei assim, primeiro que Deus foi misericordioso aqui, né? Porque fez o cara ressuscitar para chamar o Padre Anchieta.
E detalhe, tem a história que esse índio conta, que ele chegou na porta do céu e Deus falou, não, você não está batizado, volta, procura José de Anchieta e pede o batismo. Olha que interessante. Então, assim, ó, aqui também tem a misericórdia de Deus, porque viu que o cara, de fato, ele viveu a vida dele, ele era convertido, ele vivia os sacramentos, era um santo, só estava faltando o batismo, né? Nem E aí vivia os Deus... sacramentos, né? Porque não podia, né? Porque o primeiro é o batismo, né? Mas assim, ó, vivia uma vida de convertido, né? E aí eu fico pensando na misericórdia de Deus. E quando a gente fala assim, que quando a gente morre, vai para o inferno ou vai para o céu, a gente fala, peraí, que tem a misericórdia de Deus no meio, né? Então, aqui para mim é uma ponderação divina. Ó, o cara era índio, não manjava muito e tal. Deixa eu... Gente, não vai nessa, a gente está contando a história, não vai deixar para quando você morrer e ver o que acontece depois que você Que morrer. pode ser não. que você não tenha o José de Anchieta do seu lado, entendeu? Faz toda a diferença. Isso. E detalhe, Batizar. nessa história, além da gente ver o milagre, nesse caso, José de Anchieta não fez o milagre da ressurreição, né? Mas da Isso. bilocação, né, gente, também. E ele tinha o dom de estar em diferentes lugares e de transitar de um lugar para outro assim rápido. Ele estava, eu já vou emendar outro milagre aqui na sequência, que é ele estava vindo mata dentro de São Vicente, sentido São Paulo, e quando ele já estava chegando em São Paulo, isso são mais, gente, hoje em dia são pelo menos 75 quilômetros aí de um ponto ao outro. Naquela época, fazer isso via mata dentro devia ser bem pior. Quando ele já estava chegando em São Paulo, ele se deu conta que ele não estava com o missal em mãos, e sem o missal ele não tinha condições de celebrar a missa. Aí, o que ele falou para os companheiros de viagem dele? Eu vou ali em São Vicente buscar um missal e já volto. Todo mundo falou, não, mas não é perto assim não, meu querido, não é rápido. Ele falou, não, 30 minutos, eu já volto. De fato, ele foi em São Vicente, pegou o missal e voltou para celebrar a missa onde eles estavam. Detalhe, quem estava em São Vicente depois relatou que o missal não saiu de lá, tá, gente? Não, agora tinha que ver nossas caras. É sobrenatural. Ele Eu celebrou não consegui nem entender esse negócio. Ele não pegou o missal ou não pegou? Ele pegou e devolveu? Sobrenatural, ele estava com o missal em mãos, e ele rezou ali, fez a Santa Missa com missal. Bilocação. Mas, gente, que milagre foi aquele que fala que ele foi com vários barquinhos, que parece que ele estava andando entre os barcos no meio do mar? Não sei. Não, esse não foi ele, não. Esse eu não vi. Ele estava na Batalha das Canoas lá, mas foi foi esse, é verdade, mas foi outro. Verdade, foi outro a intercessão de um outro santo que apareceu lá. Tem um fato dele, um milagre que eu falei, gente, não, esse para mim foi, eu não sei se foi o que mais impressionou. Imagina a cena, você num barco no rio, com outros índios e um outro padre também, que eu não vou lembrar o nome do padre agora, você tá num rio ali, tranquilo, passeando não, né, indo em direção ao seu destino e tal, de repente tem uma queda d'água como uma cachoeira. E nessa queda alta como uma cachoeira, o barco que eles estão cai, e esse barco quebra, e todos os que estavam ali dentro do barco afundam. Os que sabiam nadar conseguiram salvar-se, saíram da água, e São José de Anchieta não aparece, não volta. O índio entra uma vez, procura ali no rio, não achou ele. O padre amigo falou assim, vai buscar ele não sabe nadar. O índio entra a segunda vez, não acha, entra a terceira vez, não acha, entrou algumas vezes e nada. E o tempo foi se passando. Quando o índio entra mais uma vez ali no rio fundo para ver se achava São José, encontrou ele ajoelhado no fundo do rio rezando o breviário. E quando ele é resgatado pelo índio, assustado, o índio tira ele à força, ele diz assim, eu não percebi que a canoa virou e quebrou. Eu estava rezando o breviário quando isso aconteceu e assim eu permaneci. Eu não percebi que a canoa quebrou. Do jeito que ele estava no barco rezando, ele foi para o fundo do rio e continuou rezando. Ele não percebeu. A naturalidade da pessoa. Afundei? Gente, eu nem notei, ó. Ainda podia ter falado, você está atrapalhando minha oração, me deixa aqui. E detalhe, quando ele sai do fundo do rio, o breviário tá seco e ele também, tá? Por isso que ele não notou que tinha afundado. Ele estava numa bolha de ar, Jesus, olha, ele Jesus. Tá seco e o breviário também.
Então, ressurreição de índios, ele tem várias ressurreições. Ele estava hospedado na casa de uma mulher e ele pede para que durante a noite ele passasse a noite na capela, acho que era numa capela, e aí essa mulher deixou ele passar a noite na capela. Só que à noite a mulher não conseguia dormir, porque saía um clarão da capela. Aí a mulher acorda o marido dela, e o marido dela também vê o clarão na capela, do lado de fora da casa, minha gente. Aí sai mulher e marido vão lá próximo à capela. Quando chega lá, ele está levitando, rezando e levitando. Aí ele, assustado, porque foi interrompido, ele pede para aquele casal não contar para os outros o que estava acontecendo. Ou seja, para ele isso era a coisa mais normal e natural, entendeu? Mas ele pediu para que enquanto ele vivesse, aquele casal não contasse o que tinha visto. Depois que ele morreu, né, aí contaram e é um milagre, mais um milagre dele. Um outro fato importante, as aves sobrevoavam na cabeça dele para fazer sombra para ele, tá, gente? Para o sol não queimar ele forte. As aves faziam isso. Bom, ele atravessava os rios e saía seco. Tudo isso acontecia. Minha Nossa Senhora, eu vi uma lista de milagres, eu também não vou nem falar, é uma lista muito grande. A pregação dele era ouvida a quilômetros de distância, então ele estava lá em Bertioga, e várias pessoas ouviram uma pregação dele num lugar muito distante. Ele ajudou pescadores a encontrarem peixes porque estavam faltando. Parece muito com as histórias da Bíblia, né? É muito, né? Ele fazia, assim, de fato, milagres iguais e maiores que Jesus. Tem uma história de um azeite, lembrei, eu vou falar só mais esses 2 milagres. Um azeite que tinha acabado e precisavam do azeite para suprir as necessidades de alimento ali, de pão que iam fazer e tal. E aí ele rezou para que o azeite não faltasse. O azeite naquele pote não faltou por 2 anos. 2 anos. Ele fazia as tempestades acalmarem, os ventos cessarem, tudo isso ele fazia. Gente, era tipo de Jesus mesmo, né? Época de Jesus isso aí. Pô, essa do azeite seria uma boa hoje, né? Que tá muito caro, será que... Sabe, essa é a mesma coisa quando ele... Tem um último milagre, teve uma época que acho que ele estava um pouco enfermo, e aí ele estava deitado ali, né, um pouco de repouso, mas assim, nada muito grave. E aí uma das pessoas que estava cuidando dele preparou uma sopa, se eu não me engano, acho que de abóbora, e deu para ele comer. No que ele pôs a primeira garfada na boca, ele percebeu alguma coisa estranha, mas ali ele continuou comendo até finalizar. Quando ele viu que essa pessoa que estava cuidando dele iria servir essa sopa para os outros que ali também estavam enfermos, ele, muito paciente, falou assim: irmão, o senhor também vai servir essa sopa para os outros enfermos? Só experimenta ela para ver se está tudo bem, se é isso mesmo. Aí quando esse irmão experimentou, falou assim: misericórdia, irmão José, eu quase te matei, era envenenada. Ele errou o tipo da abóbora, acho que ele usou, eu não lembro se era abóbora, mas ele usou um vegetal que tem o envenenado e o não envenenado. E tipo, o José de Anchieta comeu tranquilamente, não fez desfeita, e só no final falou: fica atento, tá? Porque talvez se você der para os outros vão morrer, entendeu? Porque tá um pouco envenenado esse negócio. Mas tá faltando um pouco de sal aqui? Com ele não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu acho que eu vou parar por aqui nos milagres, mas é só pra gente ver que nós estamos falando de um homem místico, intelectual, missionário e místico, muito místico. Acho que dá para puxar o gancho aqui e explicar, né? Então, como é que ele morreu e por que demorou tanto para ele ser canonizado, apesar da quantidade de milagres e de quantas pessoas viram esses milagres, né? Muito bem, Aninha, acho que já vamos engatar nisso aí mesmo. Se nós formos pensar aqui, né, na idade, um homem que saiu de Portugal, talvez até com baixa expectativa de vida, né, minha gente? Achou que iria morrer em breve porque tinha uma certa enfermidade, ele veio a morrer com 63 anos, não foi isso? Isso mesmo. E ele sabia o dia, o horário que ele ia morrer. Então ele já sabia como ele... Santo, né, Mica? Santo, já sabia. Eu lembrei de uma visão que ele teve.
Deixa eu só falar essa visão, porque tem a ver com a fundação de São Paulo. Quando ele celebrou a primeira missa em São Paulo, ele teve uma visão de uma cidade muito grande, cheia de prédios. Ou seja, ele teve a visão da cidade de São Paulo no século 20 e 21. Nós estamos falando de um homem do século XVI. Ao fundar a cidade de São Paulo, ele diz isso. Eu vejo um lugar com torres. Ele não disse prédios, porque esse não era o nome naquela época, né? Mas ele descreve lugares muito altos, como andaimes, com construções muito altas. Então, ele viu a cidade que ele estava fundando 4 séculos depois. É impressionante. Bom, voltemos a falar da morte dele. Ele morre servindo, né, gente? Ele E estava morreu fazendo mesmo. remédio para um doente. E fazendo esse remédio para esse enfermo, ele cai, como se fosse um desmaio ali, né? E recebe a Eucaristia no ato desse desmaio. E ele já estava pálido, abatido, né? E o interessante desse fato, quando ele recebe a Eucaristia, é que aí ele volta mais corado, ou seja, ele desmaia, mas precisa da Eucaristia para morrer ali com a Eucaristia, um santo muito eucarístico, né? E aí ele recebe a Eucaristia, fica mais corado, né, para morrer bonito ali, com aquela alegria de quem serviu a Deus, de quem foi um bom soldado, e morre, gente, invocando o nome de Jesus e o nome de Maria, né? E a sua morte também causa a comoção, né? A partir da morte dele também muitas conversões. Então, nasceu e morreu convertendo. E aqui, até no livro que eu li, diz que ele morreu abraçado com as imagens de Jesus crucificado e Maria Imaculada. Depois de recitar piedosas jaculatórias, ele ouviu as orações pelos agonizantes, e aí entra no que a Tati falou, que ele já estava com um semblante mais calmo, paciente, sereno. Isso com 63 anos de idade, no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil mesmo. No dia 9 de junho, tá, gente? De 1597. Um outro fato sobre a morte dele. O corpo dele seguiu em cortejo por 4 dias. 4 dias o corpo foi em cortejo, andando de sol a sol e sereno. Quando abriram o caixão dele para que um amigo pudesse se despedir, já chegando no local de destino ali, depois do cortejo de 4 dias, o corpo dele estava incorrupto. 4 dias, já dá para ter uma decomposiçãozinha aí, um odor. O corpo dele estava incorrupto e sem nenhum cheiro. E ali depois ele foi sepultado na capela de São Tiago, aqui no Espírito Santo mesmo, se eu não me engano, tá? Hoje o corpo dele, pelo que eu vi, não tá em um lugar só, né? Tem partes que tá no fundo do mar, porque a embarcação naufragou. Tem o fêmur dele, eu acho, aqui no pátio de São Paulo. Ele tem relíquias, né, do corpo dele espalhado. E voltou, acho que uma parte para Portugal também, se eu não me engano. Acho que sim. Essa parte de que naufragou eu não tive conhecimento, não. Mas falamos agora sobre o processo de beatificação e canonização dele, né? Se nós formos pensar, nós estamos falando de um santo que faleceu em 1597, certo? 597. E ele só veio a ser canonizado, minha gente, acredite se quiser, com o Papa Francisco no ano de 2014. É inadmissível. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que faltou mesmo, a culpa é nossa, assim, nossa que eu digo do povo, né? Que faltou clamar mais a intercessão dele depois de morto. Eu acho que a culpa é nossa. Comentando aqui, assim, o que eu fiquei em dúvida aqui nessa questão da canonização, porque, ok, faltou a nossa intercessão, né, da gente se apegar mais ao santo para gerar mais milagres, mas a quantidade de milagres que ele fez e que foram vistas por várias testemunhas já não eram suficiente naquela época. Isso eu não compreendi. O que faltou... O que eu vi... Desculpa cortar, Aninha. Pode não falar. É isso. O que eu vi da história dele é que o processo foi barrado várias vezes. E aí, o que pega para mim hoje
Eu acho que a forma com que é contada a história hoje, ela é apagada e esquecida, e eu vou continuar insistindo nisso durante muito tempo. Porque, como eu disse no início do episódio, se você jogar no Google, se você pesquisar qualquer informação sobre a fundação da cidade de São Paulo, você não acha essa informação fácil, meus queridos. Para nós gravarmos esse episódio, nós temos que garimpar muito obras ou pessoas confiáveis para nós trazermos para esse episódio uma história verídica, porque nós temos várias versões. Então, por algum motivo, hoje, se nós formos pensar, nós estudamos hoje nas escolas ou estudamos em algum momento a biografia deste homem? Eu nunca estudei. Completei até o ensino médio em idade escolar, depois graduação, outras coisas. Eu nunca havia estudado a biografia deste homem, que é tão importante para a história da cidade onde eu moro. Não vou nem falar do país, mas da cidade onde eu moro. Então, eu acho que esses empecilhos têm a ver com a falta de conhecimento nosso, em primeiro lugar, sobre a história desse homem. E por algum motivo, né, nós também acreditamos no sobrenatural. Então, por algum motivo sobrenatural, houve uma tentativa que adiou um processo de canonização deste grande homem na nossa história. Sim. Ele é considerado o apóstolo do Brasil. Então, nós sabemos muito bem, ou deveríamos saber, o que significa o termo apóstolo. É aquele que anuncia, é aquele que evangeliza. Então, se ele leva este nome e a nossa terra, ele é o principal evangelizador para hoje nós estarmos aqui, como católicos. Então, isso basta. Eu acredito que é isso mesmo, algo espiritual mesmo, Cris, que essas que foram barrando aí, né, é igual a história do livro que ficou sem ser publicado. Do tratado, né? Do O tratado da tratado. verdade. Isso. São essas coisas, gente, espirituais mesmo, porque não era, né, é o inimigo mesmo ali tentando para que nós não conhecêssemos a história desse santo extraordinário. Extraordinário. Ó, eu estava procurando uma coisa aqui relacionada a isso, e aí, primeiro que assim, né, eu falei que o Papa Francisco, em 2014, o canonizou por decreto. Só para vocês saberem o que significa isso, é quando não há comprovação dos milagres, tá bom? E aí ele não, o Papa assinou ali um decreto dizendo que ele era santo, apesar de não haver milagres. Imagina! Então, só que aí eu fui ver aqui algumas questões, e aí tá escrito assim, ó, relatos de mais de 400 anos, né? Mas embora ele tenha tido, então, ele não teve esses 2 milagres para ser considerado santo, né? Que a igreja quer. Só que esses relatos de milagres que nós comentamos aqui, que aconteceram há mais de 400 anos atrás, embora vários relatos indiquem que esses milagres aconteceram, por conta desse muito tempo que se passou desde então, isso impossibilita a sua comprovação, porque as pessoas que relataram já morreram também, né? Quem pediu a intercessão dele já morreu, e aí essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo e hoje não tem como mais se comprovar. E aí eu acho que entra nessa questão de hoje também. Se hoje, atualmente, a gente tivesse, né, antes de 2014 ali, nesses últimos anos, tivéssemos o conhecimento desse homem e tivéssemos pedido a intercessão dele, novos milagres teriam surgido para que não tivesse sido por decreto. Acho que agora eu acabei entendendo aqui. Bizarro, né? Então, podemos ir para aquela parte mais difícil para a gente. Mais difícil do que falar dos milagres de São José de Anchieta é falar o que nós aprendemos com ele. Eu tenho uma cena pronta na minha cabeça. Se vocês quiserem, eu posso até começar. Vai, comece, então. Que aí a gente puxa dela e copia. Quando eu estava estudando sobre a vida dele, eu falava, eu não consigo dizer o que eu aprendi com ele, mas uma cena que se formou na minha cabeça sabe aqueles momentos de retiro que com certeza você que está nos ouvindo já fez na sua vida, que é aquele momento assim do perdão que tem no retiro? O abraço assim do perdão.
Eu imagino assim, ó, quando eu chegar no céu, Deus me dê a graça de chegar, quando eu chegar lá, eu vou falar assim, Senhor, cadê São José de Anchieta? Onde ele tá? Aí quando eu encontrar com ele, eu vou dar um abraço, eu vou chorar, vou falar assim, me perdoa, me perdoa. E eu, assim, um perdão, assim, como se eu pudesse representar o país, assim, sabe? Sendo muito audaciosa. Mas assim, a vontade que eu tenho, a imagem que eu tinha assim, de dar aquele abraço e falar assim, me perdoa, porque eu poderia ter conhecido a sua vida antes, a sua história antes, mas que bom que eu conheci, porque agora, hoje, nesse dia que nós estamos aqui gravando e que você está nos ouvindo, eu quero dizer que eu quero ser amiga dele e que eu quero aprender a fazer o que ele fez pelo nosso país, eu quero aprender a fazer também por este lugar onde eu moro, pelo meu país. É isso. Bacana, mas você não falou que você aprendeu com o santo. Esse resumo aí eu não aprendi, eu só preciso dar um abraço nele de perdão, um abraço de retiro, assim. Você se escapou, mas se escapou bem, foi com classe. Pronto, agora eu passei a bola pra vocês, entendeu? Porque já que eu tô apresentando aqui hoje, eu posso fazer o que eu quiser, só que não. Tá, vez da Tati, porque na apresentação foi por ordem de letra, né, do alfabeto. Não, eu aprendi a importância da boa catequese. Sem dúvida, para mim o que fica, o marco, é a importância de uma boa catequese para a formação de bons cristãos e isso, né, multiplicar, florir. Então, para mim, se eu pudesse hoje, aliás, eu ainda posso, né, não só retomar a catequese com meu filho Cauã, a gente estava conversando algumas coisas, e o Cauã falou assim, mãe, eu não entendo como existe padre que não foi santo. Como assim? Todos os padres têm que ser santos. Então, na mente dele, quem é padre é fácil ser santo, né? Então, para mim fica essa questão, catequizar os meus, né? Miguel tá crescendo aí também, já catequizá-lo bem, e as pessoas que estão ao meu redor, né? Catequizar com a vida, com o olhar, com o abraço, com o sorriso, evangelizar por onde a gente passar. Para mim, é essa a missão. Ah, gente, pra mim é muito difícil. Porque, sei lá, gente, esse homem não, né? Esse santo agora, é muita coisa, é muito milagre, é muita virtude e coisas sobrenaturais, assim. Ele ainda era um jesuíta. É muito difícil, assim, difícil. Mas talvez é que eu me apegaria, a me aproximar ainda mais da Virgem Maria, né? Porque tudo começou com a consagração dele à Virgem Maria. Antes disso, né, a devoção dele a duas Nossas Senhoras, digamos assim. Uma era do Bom Conselho, a outra eu não consigo me lembrar de jeito nenhum qual que era. Mas acho que tudo começou aqui, né? E como uma boa mãe tem para o seu filho ali, já sabe, ela guiou, né, nesse caminho aqui. Ela já sabia onde ele poderia chegar. E acho que foi graças a isso que ele foi caminhando em direção a tudo que ele se tornou, né? Não à toa, no final, ele morreu segurando uma imagem de Nossa Senhora, né? Então, ele começou a vida assim e terminou a vida assim. Estava tentando pesquisar aqui, porque eu acho que o outro título de Nossa Senhora que você falou, se eu não me engano, é Imaculada Conceição, né? Deixa eu não ver. lembro. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por estar conosco em mais um episódio. Nós queremos desejar que você, ao ouvir esse episódio, sempre quando a gente grava, o nosso grande desejo é que esse aqui seja só o start, para que você vá ler, vá procurar a vida do santo, vá estudar sobre as histórias que mais te marcaram aqui nesse episódio e comente conosco. Para nós é importante ter o seu retorno, o seu feedback, se você está gostando, também nos dê sugestões, tá bom? Nós agradecemos aqui sua companhia, quero agradecer a presença da Tati, da Aninha. Fiquem com Deus e a vida de santidade é só Pela misericórdia.